Ora boas, neste momento eu quero falar acerca do lixo cultural, lixo sociocultural. Toda uma data de repressão e de opressão que nós recebemos desde que nascemos, pelos nossos pais, de forma inconsciente, pelas instituições de ensino, pela cultura, pela sociedade, sempre a ser reprimidos, sempre a ser oprimidos, sempre a receber formatações de certo ou errado, sempre a ser formatados para sermos robôs, para sermos como a sociedade e a cultura já existem. Nós não somos ensinados e formatados para pensar de forma diferente, para pensar por nós mesmos. Nós recebemos desde que nascemos um lixo sociocultural, o lixo da competição, onde só se valoriza a economia muitas vezes. Mas este lixo sociocultural depende de cultura para cultura, depende de sociedade para sociedade, depende de região para região onde se viva, por exemplo, depende de país para país. Agora, desde que nós nascemos, nós estamos sempre a incorporar valores, sempre a incorporar certos ou errados. E as coisas têm de ser assim? Não, não têm de ser assim. A liberdade tem de acontecer de dentro para fora. Nós temos de aprender a colocar tudo em causa à nossa volta. Temos de aprender a ser livres intelectualmente. Temos de aprender a ser curiosos intelectualmente. Temos de aprender a ser independentes intelectualmente. Temos de aprender a colocar em causa todos os nossos ídolos e todas as nossas autoridades. O lixo sociocultural que nós recebemos desde pequenininhos faz com que nós não valorizemos as emoções, faz com que nós não valorizemos a alma, porque a alma está morta muitas vezes, faz com que nós não valorizemos a interioridade, a felicidade, a harmonia e a paz. Faz com que nós valorizemos a competição, muitas vezes. Faz com que nós valorizemos, muitas vezes, aquilo que nos faz ficar doentes, depressivos, frustrados, insatisfeitos, infelizes e em sofrimento. Nós não recebemos propriamente a formatação do ser tu mesmo, do conhece a ti mesmo. Nós recebemos muitas vezes de forma inconsciente e indireta a formatação do robô. Recebemos a formatação para sermos todos iguais. Iguaizinhos. Não é para termos a igual dignidade, é para sermos todos iguais. Isso é diferente. E todo aquele que foge à regra, todo aquele que é diferente, todo aquele é o ovelha negra. Nós somos formatados para nos enquadrarmos muitas vezes numa sociedade e numa cultura decadentes, deprimentes, autodestrutiva. Nós não somos formatados para nos sentirmos desenquadrados, para não nos identificarmos com isso. É interessante. E nós temos de aprender a não nos identificarmos com aquilo com o qual nós não nos identificamos. Temos de aprender a não nos enquadrarmos dentro do qual aquilo que não nos enquadramos. E isto é estranho, não é? Temos de aprender a não ser robôs, a não vomitar aquilo que recebemos socioculturalmente, a não andar sempre a imitar aquilo que recebemos socioculturalmente, a não andarmos sempre a imitar aquilo que acontece à nossa volta. Nós temos de aprender a ser rebeldes, a ser livres, a pensar por nós mesmos, a fazer uso do próprio entendimento, da própria inteligência. E em vez de valorizarmos cegamente a competição, poder, luta por poder, por afirmação, por reconhecimento, por estatuto social, começámos a valorizar a paz, começámos a valorizar a saúde, começámos a valorizar o amor, começámos a valorizar a harmonia, começámos a valorizar o prazer. E deixarmos de nos reprimir a nós mesmos e de nos oprimir a nós mesmos quando a sociedade e a cultura o fazem. A maioria das religiões reprimiram tanto, mas tanto, mas tanto a sexualidade e o prazer. E as pessoas incorporaram tanto isso que as pessoas estão doentes, estão frustradas, insatisfeitas, infelizes e a sofrer. Porque as pessoas incorporaram isso dentro delas mesmas. As pessoas reprimem-se a elas mesmas. As pessoas oprimem-se a elas mesmas. Porque receberam essa formatação robótica. E não colocaram em causa. E não é fácil isto. Eu sei que não é fácil, não é confortável. Mas temos de aprender a ser livre. Temos de aprender a identificar e a sentir onde existe a repressão e a opressão.
e a tirar isso de nós mesmos. E a não incorporar isso. Identificar, saber que ela existe, mas não seguir isso. E perceber que as coisas não têm de ser como elas sempre foram e como elas são. As coisas podem ser muito diferentes e as coisas têm, a maioria das vezes, de ser totalmente diferentes. Às vezes é inverter completamente os valores. Às vezes as coisas têm de ser o contrário do que elas são no momento. Nós temos de aprender, e felizes aqueles que não se identificam com o lixo cultural, com o lixo sociocultural. Felizes aqueles que despertam para isso. Felizes aqueles que não querem continuar a ser macaquinhos de imitação do lixo sociocultural que receberam em casa, nas escolas, nas instituições, pelos políticos. Felizes aqueles que não querem ser escravos do lixo sociocultural que receberam, da repressão que receberam, da opressão que receberam. E a maioria das vezes religiosas. As pessoas chegam a ter culpa de procurarem prazer na vida. E se calcarem elas mesmas porque acham que o ter prazer é errado. As pessoas valorizam tanto a competição, tanto o poder, tanto esses valores, esses certos ou errados que receberam, que as pessoas não têm paz interior. Quando as pessoas são macacos de imitação, sem se aperceberem, quando as pessoas são robôs, sem se aperceberem, imitando esses valores doentes e decadentes socioculturais, as pessoas são miseráveis, são infelizes, são escravas. As pessoas vivem em ansiedade e em stress. Não conseguem valorizar aquilo que são no presente, então têm de ter muito, porque uma sociedade capitalista é preciso criar um império, é preciso ter muito, para se ser muito. E as pessoas não conseguem compreender que as pessoas já são. As pessoas não se podem permitir, não podem deixar que essas repressões socioculturais e políticas, que essas opressões socioculturais e políticas façam parte da dimensão intrínseca. Como é que se começa a colocar em causa o lixo sociocultural e político? Quando se começa a não se identificar com eles. Como se começa a não se enquadrar neles e não enquadrar e não se identificar é uma benção. Feliz aqueles que são ovelhas negras, que são rebeldes e que não se enquadram nisso e que não querem fazer parte desse lixo. Eu quero com este vídeo que todos nós coloquemos em causa o lixo sociocultural e político que recebemos, desde pequenos. Colocar em causa todos os valores, todos esses certos ou errados que nós recebemos. Ai, que aquilo não é errado. Ai, não pode andar nu, não pode andar nu, porque... Ai, eu atentado ao pudor, porque o que é que pudor? Porque as religiões disseram que é vergonha andar com o sexo à mostra? Porquê é que é problema andar nu? Até para os ateus, muitas vezes, incorporaram esses arquétipos judaico-cristãos, por exemplo, esses arquétipos religiosos que reprimem e oprimem todas as pessoas, todos os dias. Nós recebemos esse lixo sociocultural. Nós achamos que é errado aquilo que não tem problema nenhum, aquilo que nunca teve problema nenhum. E nós achamos que é certo, muitas vezes, aquilo que sempre teve problema. E que sempre terá problema enquanto existir. Às vezes valores são completamente trocados. E nós temos de aprender, em nome da felicidade, em nome da harmonia, em nome do prazer, em nome da paz, temos de aprender a colocar todos os valores em causa. Todos. O que é verdadeiramente certo ou errado? Será que o meu certo ou errado tem de ser igual ao do outro? Será que o certo ou errado do outro tem de ser igual ao meu? Então onde é que estão os valores intrínsecos? Será que é assim tão errado, por exemplo, e surgiu-me esta ideia, o outro andar nu na rua? Ou é que estou errado se for julgar aquela condição? As pessoas são doentes e estudarem um bocado
psicologia, as pessoas muitas vezes estão doentes por causa de todas as repressões e opressões que recebem desde pequeno. Sexo só depois do casamento. Ai que é pecado. E a mulher principalmente. A mulher consegue ter prazer, ai que é uma prostituta. Mas o homem não, é o garanhão. Nós estamos sempre a receber essas formatações socioculturais e políticas. E não colocamos em causa. Somos robôs e macaquinhos de imitação. Onde é que andam os rebeldes, os livres pensadores? São os malucos. Os rebeldes e os livres pensadores são os malucos, não é? Para os robôs, para os macacos de imitação, que vivem em arquétipos muito antigos, de repressão e opressão, aqueles que pensam fora da caixa, aqueles que nem sequer querem ter uma caixa para pensar, são os malucos. São as ovelhas negras, não estão aqui a fazer nada, são os fora do sistema, são os desenquadrados. E ainda bem que numa sociedade cheia de repressão, de opressão, de competição, de destruição, ainda bem que uma pessoa não se identifica com isso. Felizmente uma pessoa não se identifica com isso. Felizmente uma pessoa não se enquadra nisso. Agora vamos pegar nesse despertar interior e vamos transformar em algo de luz. E vamos viver em função do amor. E não vamos julgar os outros, porque eles são diferentes de nós. Vamos aprender, principalmente com aqueles que são diferentes. Porque aqueles que são robôs é sempre a mesma coisa. Os macacos de imitação é sempre a mesma coisa. Vamos amá-los, não é mesmo? Mas não os vamos seguir. E vamos colocar em causa todos os nossos filhos e todas as nossas autoridades. E é se queremos ser livres, não vamos simplesmente ser escravos dos arquétipos. Dos arquétipos muitas vezes da repressão, da opressão, do lixo cultural e social, que faz com que as pessoas fiquem doentes. Porque quando finalmente decidem ser felizes, estão erradas. Estão erradas à luz de quê? Da repressão, da opressão e do lixo sociocultural que receberam. Para fazer sexo é preciso esconder. Ai, que é perverso. Ai, sexo só depois do casamento. É que é preciso casar. Está sempre um bocado profundo aquilo que eu digo. A vontade de rir. Vamos refletir profundamente acerca do lixo cultural, sociocultural e político que nós recebemos. Vamos colocar literalmente tudo em causa. Porque muitas vezes nós estamos infelizes, frustrados, insatisfeitos por causa do lixo sociocultural e político que recebemos, incorporamos e não nos apercebemos. Esse lixo sociocultural e político é um cancro para a sociedade. E se as pessoas seguem isso, as pessoas começam a ficar com cancro. Começam a apanhar vários cancros. Por causa de incorporarem essa forma de viver a vida repressora e opressora. Onde não há espaço para a felicidade das pessoas, para a individualidade das pessoas, para a liberdade das pessoas, para a interioridade das pessoas, para a saúde das pessoas, para a paz das pessoas, para a harmonia das pessoas. Porque esse lixo sociocultural muitas vezes diz que as pessoas são máquinas. Onde a alma está morta. Felizes aqueles que percebem isso. Felizes aqueles que são rebeldes suficientes, que são ovelhas negras suficientes, que são malucos o suficientes para perceberem isso. Até começarem a despertar para isso, continuarão a ser robôs, macacos de imitação, que estão sempre a imitar os outros, estão sempre a imitar a cultura, que estão sempre a imitar a sociedade e não colocam em causa. E tudo isto acontece de forma inconsciente. É assim que acontece o ego, de forma inconsciente. As pessoas não se apercebem. É mais confortável fazer aquilo que os outros fazem, imitar aquilo que os outros fazem, mas se não dá trabalho, não tem trabalho para pensar. E depois também é mais fácil culpar aquilo que os outros fazem, aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros são, por o estado em que se encontra a própria vida. Isto é profundo, isto é intenso, porque isto obriga uma pessoa a pensar tudo de forma diferente. Ei, até uma pessoa até fica em choque. Ei, será que é mesmo assim? É interessante. Então pronto, se gostarem dos meus vídeos, do meu trabalho, do meu vídeo, deste vídeo, seja o que for,
Partilhem, subscrevam, façam o que quiserem. E sejam felizes. Cobrimento filosófico.